Você confere na edição de hoje do Jornal Rádio Universidade. São Pedro, comércio da capital, terá funcionamento normal no feriado. Governo decreta ponto facultativo. E ainda caso de ovo de Páscoa envenenado. Justiça fixa indenização superior a R$ 810 mil. Estupro de vulnerável. Filho é preso em Balsas, suspeito de abusar da própria mãe idosa. São Luís, polícia ouve adolescente em investigação de ataque que matou jovem. Cobertura de obra desaba e deixa trabalhadores feridos. Dom Pedro, polícia prende 2 suspeitos de envolvimento na morte de ex-vereador. E ainda a política com Felipe Clã, pressão contra Roberto Rocha chega ao pico, sem comoção do ministro Flávio Dino, e processo continua. Boletim da Copa com Paulo Pellegrini, Brasil e Escócia, jogos de terça e quarta. Na indireta cultural com Beto Errong, é muita laranja para pouco suco. Justiça começa a ficar atenta quanto aos circuitos musicais milionários pagos com dinheiro público. No comentário musical com Gilberto Mineiro, a World Fusion Music, do pianista cubano Miguel de Armas. No Rádio Opinião, projeto Sebrae Supernova, uma iniciativa de empreendedorismo e inovação em ambientes de ensino superior, com a coordenadora de Educação Empreendedora e Empresas Juniores da UFMA, Fernanda Paes Arantes. Tudo isso e muito mais agora no Jornal Rádio Universidade. Jornal Rádio Universidade. Com Adalberto Júnior e Mayra Nogueira. Bom dia a todos. Bom dia, Mayra Nogueira. Bom dia, Adalberto Júnior. Bom dia, ouvintes que acompanham agora o Jornal Rádio Universidade. Nesta quarta-feira, dia 24 de junho, Mayra Nogueira, hoje Dia Internacional das Mulheres na Diplomacia. É Dia Internacional do Leite. É Dia Mundial de Prevenção de Quedas. Dia da Comunidade Britânica. Dia Mundial da Ufologia. Dia Internacional do Disco Voador. Dia do Observador Aéreo ou Aviação de Reconhecimento. Dia da Indústria Gráfica. Dia Nacional da Araucária. É Dia Nacional da Polícia Militar. É Dia de São João. Dia do Caboclo. Dia também de Brasil e Escócia na Copa do Mundo 2026. Placar, Mayra? Meu placar, 2-0. Para mim é 4-2. Vamos nesta quarta-feira no Jornal Rádio Universidade, que já está no ar. Vamos aos destaques. A Universidade FM alcança mais de 30 municípios maranhenses e o mundo através da internet. Acesse www.universidadefm.ufma.br. Baixe o nosso app oficial. Participe pelo WhatsApp 992 17 26 47. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Acompanhe também nos compiladores de rádios e plataformas de áudio. Spotify, Deezer, Amazon Music e Apple Podcasts. Universidade FM. O mundo se move sempre mais na 106,9. 7h17 agora, mandando logo um abraço aqui para quem está acompanhando a gente lá no YouTube, tá? Primeiro, Mari Silva Mourão, Ronaldo Teixeira, Sofia Maria Helena, Adriana. Eu acabei de perguntar aqui qual o placar de vocês, tá? Pode ir lá no chat, no YouTube da Rádio Universidade, dar o seu placar, tá? Mayra Nogueira, quem está por aí no WhatsApp? Por falar em WhatsApp também, quem estiver acompanhando aí pelo WhatsApp, dá aí o seu placar que a gente vai divulgar aqui durante o Jornal Rádio Universidade, tá bom? O Antônio Salles, Paraíba, está na sintonia, Socorro Brito, em Passo Lumiar, também a Rosângela Moreira na Coab, Elisete Moraes também na Coab, o Renato Gomes e a Luzia em Passo do Lumiar. É isso aí, Mara. Vamos aos destaques dos principais impressos locais. Manchetes do dia. Mayra Nogueira trazendo aqui a manchete, a capa, né? E a manchete do jornal O Imparcial. Confira com a gente, tá? YouTube, Universidade FM 106. Também lá no nosso site, www.universidadefm.ufma.br. Fique ligado, portanto. Começando, Mayra, O Imparcial. A manchete de hoje é Olhar Maranhense. Ex-jogadores apontam falta de criatividade do Brasil e os caminhos contra
a Escócia. Ídolos do futebol maranhense ligaram alerta para o desempenho da seleção brasileira nesta Copa. Para os ex-jogadores, a equipe de Carlo Ancelotti sofre com falta de criatividade e a previsibilidade tática também, né? Dependendo demais das jogadas individuais. O caminho para vencer a Escócia exige variação ofensiva e inteligência no jogo aéreo. Tá aí, né? A dica, né? A colher de chá, craques já tiveram, né, grande atuação no nosso futebol. Mayra Nogueira, ainda como destaque, um imparcial. Mas ainda falando de Copa do Mundo, a matemática das vagas, as surpresas da Copa e o caminho desenhado para o Brasil. É isso aí. Paulo, daqui a pouquinho, tá? Tem Paulo Pellegrini trazendo justamente a análise sobre o dia de ontem e hoje, expectativa, claro, para o Brasil. E ainda o imparcial, vale vaga e o tabu. Brasil reencontra a Escócia na Copa sob a expectativa de volta de Neymar. Será que Neymar vai entrar? Dizem, tem uma força gigante aí para que ele entre hoje, né? Pelo menos aí para que tenha pelo menos uns 10 minutos, né, jogados. Vamos ver. Mayra? Com uma invasão de shows nacionais, o Ministério Público do Maranhão está recomendando que a Prefeitura de São Luís preserve a identidade cultural da Feirinha São Luís. Pix por aproximação passa a mostrar saldo. E ainda nos bastidores aqui no Jornal Imparcial, a luta do Maranhão contra a castração pelo analfabetismo. Agora destaques, Mayra Nogueira do Jornal Pequeno, que nesta quarta-feira, dia 24, tem como manchete: governo reforça a segurança pública com 49 novas viaturas. Com a entrega das viaturas realizada na segunda-feira, o governo alcança a marca de 1.002 viaturas distribuídas. Também como destaque, Mayra, seleção brasileira enfrenta a Escócia nesta quarta-feira pela fase de grupos da Copa do Mundo. E o Supremo Tribunal Federal publica a decisão que acaba com a aposentadoria compulsória como punição a juízes. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal, STF, publicou o acórdão que consolida o entendimento de que... O acórdão que consolida o entendimento de que a aposentadoria compulsória deixou de ser uma sanção disciplinar aplicável a magistrados. Essa medida formaliza o posicionamento adotado pelos ministros e estabelece que, como em casos de infrações graves, a eventual perda do cargo deverá ser analisada pelo próprio Supremo. É isso aí, a fonte bem pequenininha, quase que eu não olho o acento também no acórdão aqui. E aqui para mim não ficou bem visualizado. E ainda, Mayra, a operação da Polícia Federal apura fraude bilionária ligada ao Banco Digimais do Bispo Edir Macedo. Olha só, a Polícia Federal deflagrou ontem, terça-feira, a operação Miragem para investigar suspeitas de fraude contábil e gestão irregular envolvendo aí o Banco Digimais. A Justiça determinou o bloqueio de 670 milhões em bens e ativos de investigados e também, entre eles, né, dirigentes da instituição financeira e representantes de empresas ligadas à administração de fundos de investimentos. É isso aqui, pois Banco do Bispo Edir Macedo, pelo que a polícia está investigando e apurando e comprovando, atuou da mesma forma que o Banco Master de Daniel Vorcaro, né? Bora ver se Chico, né, também apanha, né, como Francisco. E vice-governador aciona TJ para impedir divulgação de dados sigilosos na CPI da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Esses os destaques. Mayra Nogueira, agora tem trânsito. Quer fazer uma graduação sem sair de casa? A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro.
Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro, a distância que te aproxima do seu futuro. Dirigir com cuidado é a sintonia da 106. Informações do trânsito. 7 horas e 24 minutos agora, na informação do trânsito. Aqui antes tem Ronaldo Teixeira, aqui no YouTube. Olha, a Maria Helena está dizendo que vai ser 3-1. Ronaldo, 2-1. Sofia, 3-0. E a Adriana, 2-0. Lançaram aí os seus placares, né? Eu vou ficar na torcida aí, Adriana, para nós ganharmos aí. Se fosse para ganhar algo, né? Estaríamos. Já pensou se a gente ganha? Eu e a Adriana aí, a esposa do nosso querido ouvinte aí, hein? Sim, claro. Se não ganhar alguma. O que ganha mesmo, né? É o reconhecimento da percepção futebolística dos devidos contendores aqui. Vamos lá. Olha só, Maria Nogueira, vamos para o trânsito, trazendo aqui o Waze.com, a gente trazendo as informações de uma maneira geral, né? Aqui a gente está vendo, claro, todo dia tem o trânsito muito demandado, vias demandadas aqui na entrada e saída de São Luís, da BR, por conta, claro, dessas reformas, dessa reforma ali na entrada e saída de São Luís, né, ponte do Estreito dos Mosquitos. Aqui na área Itaquibacanga também, normal, ter sempre trânsito muito demandado, né? Na saída aqui, justamente, hoje, está um pouquinho maior do que na entrada aqui pela área, pela barragem do Bacanga, tá? Por enquanto. E aqui a gente observa mesmo, Mayra Nogueira, na MA 202, né? Aqui, aliás, MA 201, no acesso MA 201, aqui na Avenida Tancredo Neves, né? Para ter acesso aqui à estrada de Ribamar, que é a MA 201, e em outros trechos também, né? Um grande trecho, melhor dizendo, que vai aqui do residencial Manaus até a estrada do Cajueiro, tá? O trânsito no sentido centro, neste momento, está muito demandado na MA 201. Borges já está na linha, Mayra? Borges já está na linha, mas antes disso, só falar que o placar da Socorro Brito, a Socorro Brito de Pasto Lumiar está aí dizendo que o placar dela é de 3-1. É isso aí. Felipe Clã, daqui a pouquinho, ele está doidinho para dar o placar aqui, por conta dessa análise dele, que ele tem esse acompanhamento de futebol também. Ele não entende só de política, não, ele entende de futebol também. 7 horas e 27 minutos. Agora sim, Borges, né? Sim, Borges, bom dia. Bom dia a todos. Informações referentes à Avenida Jerônimo de Albuquerque, a altura ali dos bairros Angela e Benquimão. Fluxo já intenso neste momento, grande quantidade de veículos, às vezes formando lentidão. Isso para quem está se deslocando no sentido saindo do sentido elevado da Coab, sentido elevado da Coama. Portanto, então, trânsito intenso, grande quantidade de veículos já nesse trecho, às vezes formando lentidão. Nesse mesmo trecho, nessa mesma altura, mais quem está fazendo movimento inverso, fluxo também intenso, número considerável de veículos, trânsito segue fluindo. De momento, então, Mayra, Adalberto, são essas as informações. E o placar, Borges? 3-0 para o Brasil. Pronto, tá aí. Mayra Nogueira, agora sim vamos para o noticiário. Notícias da cidade. É isso aí, Borges. Falando aí sobre São Pedro, né? Comércio da capital terá funcionamento normal no feriado. A semana está agitada. Hoje, Adalberto, a gente lembra, é dia de São João, não é feriado, mas no dia 29, na próxima segunda-feira, é dia de São Pedro, é feriado municipal, e o comércio de São Luís, então, vai ser liberado, está liberado para funcionar nesse dia, a próxima segunda-feira, dia 29, feriado municipal. A decisão, ela foi definida em acordo entre entidades patronais e representantes dos trabalhadores. As lojas instaladas em ruas
avenidas e galerias e centros comerciais podem, então, atender o público das 8 da manhã às 6 da tarde. Já os estabelecimentos localizados em shoppings estão autorizados a abrir das 10 da manhã, seguindo até as 10 da noite. Para as empresas que optarem pelo funcionamento, o trabalho no feriado ele deve ser remunerado, remuneração adicional de 100% sobre a hora normal, além de uma gratificação de R$ 53 aos empregados. Com a medida, consumidores, então, podem fazer compras e utilizar serviços normalmente, isso durante a próxima segunda-feira, dia 29, feriado municipal de São Pedro. Essa que é uma das datas mais tradicionais do calendário cultural e religioso aqui da capital maranhense. Adalberto, Mayra. É isso aí, Borges. Olha, na próxima segunda-feira, né, dia 29, feriado municipal, né, no campus aqui em São Luís, em alusão ao dia de São Pedro, aqui na Universidade Federal do Maranhão, terça, dia 30 de junho, expediente remoto, portanto, medida que ocorre em virtude das comemorações do dia de São Marçal aqui na cidade, né, considerando as alterações de logística, na logística de trânsito. É isso aí, Borges, e agora Mayra. Borges, falando agora ainda sobre o feriado, o governo decreta ponto facultativo. Exatamente, ponto facultativo no dia 30 de junho, próxima terça, ponto facultativo aqui em São Luís. Anúncio foi feito pelo governador Carlos Brandão por meio das redes sociais. Medida ela foi adotada por causa do feriado municipal de São Pedro, celebrado no dia 29, que é uma das festividades de São Marçal, uma das mais tradicionais manifestações do calendário junino maranhense, a data que reúne centenas de integrantes de bois de matraca, e é conhecido o encontro de batalhões realizados aqui na capital, uma das principais manifestações da identidade cultural do Maranhão. Portanto, então, decretado ponto facultativo na próxima terça-feira, dia 30, ponto facultativo aqui em São Luís. Mayra, Adalberto. Obrigado, Borges. Tem mais placar aí, Mayra Nogueira? Sim, tem um placar aqui do professor Euclides Moreira Neto. Ele disse: meu placar é 1-0 com sofrimento. E o Gibson Moura, dando bom dia aqui, dizendo que o placar dele é de 3-0. Continue participando aqui no chat do YouTube, mande também pelo WhatsApp 992-17-2647. Tem uma pausa para água, agora Mayra Nogueira, em seguida tem Felipe Clã, com política e, claro, o placar dele. Aposentado. Você não perdeu seu valor. E o Simproecema sabe disso. Por isso, valorize os aposentados pela sua experiência, seu legado e amor à educação. Você aposentado e aposentada é importante para o Simproecema. Associe-se já e usufrua de benefícios exclusivos. Aposentado sim, inativos nunca. Educador sempre. Simproecema, fortalecendo a luta com unidade, ação e compromisso. Raimundo Oliveira, presidente. Política. Felipe Clã, bom dia. Antes de mais nada, qual o seu placar para hoje, Brasil e Escócia? Bom dia, Felipe. Bom dia, Mayra, bom dia, Borges, bom dia, Adalberto e ouvintes da nossa Rádio Universidade, nesse jornal que a cada dia cresce mais. Olha, só aqui um detalhe antes do placar. Ontem nós fomos convidados para fazer uma leitura para os porta-vozes do Grupo Equatorial, né? Um processo muito interessante de comunicação e de relação entre os poderes e a iniciativa privada e prestadores de serviço de concessão pública. Foi muito rico. Mas o mais interessante, o que teve de pessoas que vieram me dizer: olha, eu sou refém de vocês, porque eu estou lá no trânsito, graças a Deus que vocês existem, né? É bom demais, né, nós vermos que as pessoas estão, sim, participando desse processo de comunicação da nossa Rádio Universidade, com esses grandes radialistas que nós temos aqui neste quadro. Não é verdade, meu caro Adalberto? É sim, a repercussão, claro, né? E as pessoas sempre
mandando, né, mensagem falando desse momento aqui da política, né? A gente fica muito feliz, claro, e, enfim, ter você também, viu, Felipe? Muito obrigado. Os nossos demais convidados também que participam durante a semana no Jornal Rádio Universidade. Esse novo jornal, né? Estamos neste ano de aniversário de 40 anos, né? Como se faz 40 anos todo dia, né, da Rádio Universidade, e alguns produtos novos, né, novos e alguns melhorados, né, esse é um deles, e a presença de vocês é que faz para coroar, né, justamente isso, e a gente agradece, claro, e continua pedindo, né, para a nossa audiência, continue nessa audiência, porque isso aqui é tudo para vocês. Felipe, vamos embora agora para a pressão contra Roberto Rocha. Olha, a pressão subiu, hein? Sem comoção, ministro Flávio Dino, né? E esse processo continua. Que coisa absurda, né? Este processo. Você não encontra uma pessoa que não esteja criticando este processo, não é verdade? Você está me ouvindo bem? Estamos sim, é porque a gente acabou atropelando a coisa, né? Vamos lá, o placar. A Mayra não perdoa. Olha, eu quero lembrar uma coisa: ninguém chega numa Copa, como também numa eleição, ninguém chega numa eleição trazido pelos ventos, né? A Escócia tem que ser respeitada. Então, eu quero dizer a vocês que eu vou ficar no 1-1. E olha. O Brasil não está essa coisa toda tática, não. O Brasil ainda não se encontrou, lembrem disso. E vamos deixar dessas paixões e vamos ter lucidez, meu caro Adalberto e Mayra. 1-1. É isso aí. Felipe, uma dor de cada vez, tá? Agora sim, vamos embora lá para Roberto Rocha, por favor. Olha, a dor de Roberto é a indignação, né? Como ele sempre coloca, porque que raio de Constituição, que raio de poderes independentes é este que a gente olha nesse país? Ou seja, um processo arquivado, né? Vão lá, desarquivam o processo. Para quê? Para dar o troco ao adversário, que foi na época que o Flávio era político realmente, de fato e de ato? Ou será que isto é alguma estrutura, né, colocada para que haja uma muralha, vamos dizer assim, que não permita Roberto Rocha ser candidato ao governo? Será que eles fizeram esta leitura antecipada que Roberto serviria para tanto o Senado como o governo? E se ele viesse para o governo do Estado, o primeiro a ser prejudicado seria o Felipe Camarão, né, que desceria mais ainda do que já está? Ou seja, precisa se entender as leituras neste tarô aí que está colocado. Mas eu digo que este processo não tem nexo. Alegar que ele não estava da tribuna e que era uma forma particular, uma opinião particular, claro que é uma opinião particular dele. Se ele constatou que havia o uso da máquina pública contra os adversários, quando Flávio Dino era desgovernador, o olhar foi do Roberto Rocha. Roberto Rocha simplesmente ali estava vestido do personagem de senador. Isso é básico. É de uma infantilidade esse processo. É lamentável, meu caro Adalberto, que continue isso. Agora, realmente, o Roberto é uma pessoa, para quem conhece o Roberto como eu, que conheço ele desde 1 ano de idade, Roberto é uma pessoa que o emocional dele vai aos picos, né? Ele realmente é uma pessoa muito passiva a todos esses processos. E ele sempre teve esse problema de saúde, né? Isso aí nunca foi novidade. E, infelizmente, ontem ele se incomodou profundamente, e não teve condições de participar, né, da audiência com Alexandre de Moraes.
vai ali, vão marcar de novo, não é verdade? Tem julgamentos de amigos do Poder Judiciário que levam 30 anos e nunca acontece, meu caro Adalberto. É isso aí. A gente também deseja plena recuperação aí para Roberto Rocha. Claro. E, Felipe, indo agora para outro caso, né? Um caso de justiça também, né? Do Tribunal de Justiça, agora desligando o Pérez Paz do Sampaio, e tem uma disputa aí. Frota está por trás aí? Não, ele está pela frente mesmo, esse negócio de estar por trás. É o jogador, ele é um ótimo jogador também, né? Ele, quem conhece, eu não sou bom de futebol, já falei a vocês. É uma das maiores dificuldades que eu tenho na área de imprensa é escrever sobre futebol, né? Eu tenho que roubar ali. Tu entende de política, mas política e futebol é praticamente a mesma coisa. Ah, tá bom. Deixa para lá, eu não vou nem discutir esse mérito, porque vocês são bons nisso. Olha, quero te dizer o seguinte, é aquela velha história. Enquanto este rapaz, que eu não conheço, né, eu soube da existência dele exatamente porque ele entendeu que ele não concordava com os métodos, né, de décadas de Sérgio, porque Sérgio não é o presidente do Sampaio, eu sou boliviano, quero avisar as pessoas de ir para o estádio, entendeu? Mas eu quero que as pessoas observem uma coisa muito simples, esse Pérez servia, né, para ser do grupo de Sérgio, mas não servia para dizer que não estava correto as condutas dentro da direção do Sampaio Correia. Agora, ele não pode fazer assembleia, ele não pode, como torcedor, como filiado, que paga todo mês, discordar. Então, não é um clube público, né? É uma empresa, não é verdade? E vamos parar com isso. Então, é importante que o Sérgio assuma logo, né, que o que ele tem é o comando de uma empresa dele, não um time de paixões, um time que tem uma longa e belíssima história, que todos nós, ou motense, ou boliviano, ou MAC, seja qual for o time, entendeu? Nós não estamos lá para ficar aplaudindo A ou B, querendo usar o futebol como degrau político ou financeiro, meu caro Adalberto. Mais uma jogada, né? Vamos ficar na expectativa. Olha, Felipe, mudando agora para outro ambiente lá da Assembleia Legislativa, né? Alguma dúvida sobre o Espoca Urna de Iracema Vale como deputada federal? Ontem isso foi muito perguntado, né? Quem são os Espoca Urna? E eu já cheguei lá que não foi uma palestra, foi uma deliciosa conversa de conteúdos, né, entre relações de poder, mas ontem me perguntaram isso, e eu, antes de mais nada, eu já cheguei dizendo que eu ia responder já pelo fim, ou seja, não me pergunta quem vai ganhar a eleição, porque eu consigo fazer análise, agora adivinhar o que está na cabeça do eleitor, jamais, meu caro, nem pesquisa consegue definir, né? Quantas pesquisas de boca de urna deram errado? A maioria. E o que acontece é que, sem dúvida nenhuma, a Iracema Vale é uma habilidosa, como é que eu vou dizer? Não vou nem dizer jogadora, mas vamos chamar de jogadora no dia de jogo do Brasil, né? Mas sabe como ninguém estar no lugar certo na hora certa. Ou seja, Iracema podia ter sido tudo, senadora, vice-governadora, nada disso. Articulou, preparou, organizou, lançou Orleans, não é verdade? Né? Definiu o grupo, enfrentou o grupo do Flávio Dino na justiça, né? Venceu todas até agora. E na hora de entender qual era o lugar dela, né? Como ela diz, olha até onde eu já cheguei, né? E ela vai ser deputada federal.
E ainda tem gente que fica zangado porque queria que ela não fosse deputada federal, para eles poderem ter a vaga dela. Não, ela é muito centrada. Para quem a conhece, ela é muito centrada. E é, indiscutivelmente, uma das escaladas para estourar a boca de urna, né? A urna de outubro. Eu entendo que ela será uma das mais votadas, como foi a mulher e deputada, não só mulher, mas e deputada, mais bem votada da história do Maranhão, meu caro Adalberto. Felipe, para provar, né, como futebol e política são coisas que andam juntas, né, saindo aqui da Assembleia, indo agora para um outro campo, o campo da Justiça Nacional, né, Iracema Vale bate um bolão e o ministro André Mendonça tá com futebol bacana também, né? Eu não queria estar no lugar dele, amigo. Ele é corajoso. Lá no interior, com todo o respeito, ministro, isso é daqui da nossa terra. Lá no interior a gente diz que é um pequeno saliente, tu tá entendendo? Ele está enfrentando o Supremo Tribunal Federal, ele está expondo todo este absurdo que acontece dentro do Supremo Tribunal Federal. E podemos dizer que ele está fazendo sozinho, porque o outro ministro, que é bolsonarista, vamos dizer assim, ou foi indicado pelo Bolsonaro, né, ele aparece, vai e volta, né, está lá no eleitoral, os dois, lembrando disso, mas ele botou, sim, o dedo na ferida e torceu em cima de onde está o problema. Ele está expondo todos os ministros envolvidos na questão do Vocaro. Ele não está deixando este processo ser abafado. E pior, envolve o Flávio Bolsonaro, o Lula, seja quem for, o Jacques Wagner, né, o ministro Toffoli, o ministro Alexandre de Moraes, a esposa. Ou seja, eles estão loucos, mas não é para botar debaixo do tapete, não, é para enterrar este processo. E o André Mendonça, nada disso. Sai de lá da toga e vai lá rezar, ou melhor, orar, para que os deuses o protejam destes homens que querem ser dono do Brasil, meu caro Adalberto. É isso aí, Felipe. Felipe, agora falando sobre o seu xará, né? Vamos lá, falar de Camarão. Ele ainda precisa do TJ para abafar a CPI da Assembleia Legislativa? Meu querido Felipe, semana passada a gente até deixou um comentário no ar, que foi novamente, né, o pessoal do Braide provocando ele, dizendo que ele não era candidato, ele tendo que ainda ficar afirmando que é pré-candidato ao governo. Mas ele está na estrada, junto com a turma dele, fazendo diálogos pelo Maranhão, né, que é um legado que o Flávio deixou, que foi uma tática da campanha de Flávio Dino para governador. Surtiu efeito? Eu acredito até que surtiu efeito para eleger Flávio e Flávio se tornar conhecido, né? Eu que acompanhei toda a trajetória durante anos de Flávio, quando ele não era conhecido, as pessoas do interior, né, porque eu sempre andava com muitas máquinas fotográficas, e o povo perguntava para mim: "Ei, moço, quem é o Flávio aí, quem é o Dino aí?" Não sabia quem era, né? Porque ele não tinha uma máquina de comunicação que o levava e ele não era tão conhecido. A questão é que essa CPI da Assembleia tem machucado muito, mas muito, o Felipe. E a tática política, não de advogado, de professor, tem sido equivocado. Ou seja, não há mais nada o que esconder, já botaram tudo para fora. O problema é que o que eles querem é cultivar a erva daninha, né?
dentro do dinismo e dentro da campanha política dele. Eu não vejo mais nenhum movimento dos seus aliados defendendo. Rodrigo Lagos, sim, defende ele, o Lula de vez em quando. Não tenho visto espontaneamente o Otelino. E quem mais? Não sei. O Leandro Belo ainda está lá e tal. Olha, eu quero dizer uma coisa. Me surpreendi que ninguém tem medo mais do STF, das togas ocultas do STF. E ele, para barrar essa CPI, que prova movimentos estranhos dele e dos seus assessores, tem sido usado. E agora, mais uma vez, ele entrou para que todos fiquem calados e não falem nada que eles não gostem. Assim, fica difícil nós entendermos o Felipe como um candidato ideal. O ideal era ele vir a público e expor o que está realmente acontecendo e o que aconteceu nesse processo todo, meu caro Adalberto, Mayra e Borges. Felipe, resta agora torcer para Brasil e Escócia, né? Pois é, né? 7 horas, o povo já vai estar animado e me parece que o pessoal vai sair mais cedo do trabalho hoje, outros não, né? Mayra vai estar torcendo, Borges também, uma alegria. Agora... certeza absoluta. Certeza absoluta. Mas volto a repetir, algo estranho está acontecendo nesse país. A população não tem aparecido, não é verdade? Como na política, no futebol, o mesmo processo. Onde está o povo brasileiro? Mayra, Borges e Adalberto. É isso aí, tá nas filas, tá trabalhando, tá na correria do dia a dia, com certeza. E, Felipe, muito obrigado pela sua presença, claro, aqui a gente espera você amanhã, né, depois desse jogo do Brasil, claro, e os lances da política, tá? Com todos os detalhes, por favor. Até amanhã, gente. Até amanhã. É isso aí, Mara Nogueira. Felipe sai, Paulo Pellegrini vem em seguida com Esporte Claro, a Copa do Mundo, os comentários de Paulo Pellegrini, preciosos, viu? E o placar dele também. Já a gente volta. Agora falando tem dica. Em placar, só lembrando, tem uma participação aqui do Heraldo Moreira. Heraldo Moreira, claro. Tá. Inicial, ele deu o placar? Deu. Ele diz assim, o Brasil ainda não venceu e convenceu. Concordo com o nobre professor Euclides, será de 1-0, com direito a sofrimento. É isso aí, grande Valeu, Heraldo Moreira. É isso aí. A Clara também está aí acompanhando, né? A filha dele, estão aí. Claro, todo mundo aí entende de futebol. E todo sábado tem futebol aqui no apito inicial. Ele comanda aí com Paulo Pellegrini, né? O apito inicial, isso aí. Paulo vem já. Agora tem dica, a gente volta já. Dica saudável. O jejum pode trazer benefícios à saúde quando realizado com orientação profissional e de acordo com as necessidades de cada pessoa. Quando feito de forma inadequada ou por longos períodos, o jejum pode causar fraqueza, tontura, irritabilidade e queda dos níveis de glicose no sangue. Antes de adotar qualquer tipo de jejum, é importante buscar a orientação de um médico ou nutricionista para garantir a segurança e o equilíbrio da alimentação. Confira agora alguns cuidados importantes ao praticar o jejum. Primeiro, mantenha uma boa hidratação durante o período permitido e evite ficar longas horas sem ingerir líquidos. Também é fundamental fazer refeições nutritivas nos horários adequados, priorizando alimentos ricos em fibras, proteínas, vitaminas e minerais. Por fim, lembre-se de que o jejum não é indicado para todas as pessoas e deve ser realizado com responsabilidade, respeitando as necessidades do organismo. No mais, é cuidado e atenção. Com essas dicas saudáveis, aproveite bem o seu dia. Quer fazer uma graduação sem sair de casa?
A Faculdade Laboro tem a solução para você. Com o poder do EAD, você estuda de onde estiver, com aulas ao vivo, interação com professores e a mesma qualidade de ensino que você já conhece. Matrículas abertas para recursos humanos, administração, pedagogia, gestão pública e serviço social. É flexibilidade para a sua rotina sem abrir mão do seu futuro. Garanta a sua vaga agora mesmo. Acesse laboro.edu.br ou fale pelo WhatsApp 98933001491. Faculdade Laboro. A distância que te aproxima do seu futuro. Olá, assistente. Quero uma carreira de engenharia, onde a tecnologia e a inovação me faça crescer profissionalmente. Analisando, o caminho é pelo Instituto Militar de Engenharia, IME. O Capitão Otranto, por exemplo, pode ser sua inspiração. Formado no IME, ele foi finalista global no Open Bean Awards 2025. Como sigo o caminho do Capitão Otranto? Inscreva-se para o concurso do IME. Informações em eb.mil.br. No Exército, seu sonho é real. Ministério da Defesa, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Boletim da Copa. E já estamos com Paulo Pellegrini aqui no Jornal Rádio Universidade, neste momento de análise da Copa do Mundo do Brasil e hoje com Jogo do Brasil, Brasil e Escócia. Paulo, bom dia, qual placar? Bom dia, Paulo. Vamos ver se ele vai acertar de novo. Bom dia, Adalberto, bom dia, Mayra. Hoje é um jogo mais difícil de acertar o placar assim de cara. Pode ocorrer tanto um jogo que o Brasil flua e vença porque tem mais time, jogador por jogador, e sai um 3-0, 2-0, como pode ser um jogo tenso, truncado, o Brasil tendo dificuldades de criar, e sair esses placares aí apontados pelos dois professores, professor Euclides, professor Heraldo, 1-0. Então, assim, eu estou no muro aqui. Eu vou colocar 2-1 Brasil, mas sem muita certeza. É isso aí. Vou ficar com o meu 4-2, né? Bora ver se a coisa vai rolar. Paulo, então, quais os últimos lances aí, justamente para que o Brasil, né, entre em campo ajustado, digamos, né, nesse ajuste para vencer a Escócia? O Brasil hoje, ele entra em campo como líder, portanto, ele tem boas possibilidades de terminar em primeiro lugar da chave. Terminar em primeiro lugar da chave é importantíssimo, porque vai enfrentar Suécia ou Japão, muito provavelmente, assim, a não ser que a Holanda consiga perder para a Tunísia, não se espera isso. Então, se tudo ocorrer com uma normalidade no grupo F, o Brasil, terminando em primeiro, pega a Suécia ou o Japão. São dois adversários difíceis. Mas, se terminar em segundo, pega a Holanda, que é um adversário muito difícil. Então, o Brasil sabe que é muito importante terminar em primeiro lugar nessa chave. Para isso, ele precisa vencer o jogo ou contar com um tropeço de Marrocos contra o Haiti. Eu nem acho que Marrocos vá golear o Haiti impiedosamente. O Haiti não é tão ruim assim e Marrocos também não é tão bom assim para, em 90 minutos, colocar 6-7-0 no Haiti. Eu até acho que o Brasil, vencendo o jogo, ele fica em primeiro. O Brasil não perde a vantagem do saldo, que hoje é de 2 gols a mais em relação a Marrocos. Acho difícil perder essa vantagem. Para isso, o Ancelotti, portanto, precisa ter um esquema que tenha o controle do jogo. O Brasil precisa ficar com a bola e precisa agredir a Escócia os 90 minutos. E a Escócia vai entrar em campo consciente disso. A Escócia vai lutar por um empate para ficar em terceiro, com 4 pontos, e com isso brigar por uma das vagas de terceiro lugar, que a gente só vai saber ao final dos dias todos de competição. Serão 4 dias, né, de última rodada.
Hoje são 3 jogos que decidem, e aí 3 grupos, né, que terão a sua decisão, e assim sucessivamente durante os próximos 3 dias. Então a Escócia vai jogar fechadinha, buscando não perder o jogo. E esse é o grande desafio dessa seleção do Ancelotti. A gente vê pouca evolução nesse quesito. Brasil, controle de jogo, posse de bola, furar bloqueio adversário. O Brasil está tendo, ainda tem, dificuldades nesse cenário. O cenário ideal do Brasil é ser agredido, roubar a bola no meio-campo, ou o time adversário cometer uma bobagem e perder a bola, e o Brasil jogar rapidamente no contra-ataque, visando Vinícius Júnior na esquerda, que vai conseguir um passe ali, ou receber esse passe, para entrar na cara do gol sozinho. Esse é o cenário ideal. A Escócia dificilmente vai fornecer esse cenário. Ela não tem nem jogador para isso. A Escócia tem um time bem limitado. Vai fechar, vai jogar com os 10 atrás. Então, essa é a dificuldade. Mas, assim, é aquela coisa, a água mole em pedra dura. O Brasil vai martelar o jogo inteiro, e é uma jogada de bola parada, um cruzamento, um escanteio, um bate-rebate na área, a chance do gol sair é grande. Então, a gente espera um jogo de poucos gols, ao contrário do que o Adalberto pensa, um 4-2, bailarino, né, como diria o técnico Leão antigamente, placar bailarino, 5-3, 7-6, porque não é o perfil nem do Brasil nem da Escócia, é um perfil de um jogo que a Escócia não vai agredir, vai fechar todas as situações, e o Brasil não está mostrando, pode mostrar, mas não está mostrando capacidade de fazer muitos gols nesse cenário de ter que furar bloqueio de time adversário. Eu tô na empolgação, né? Tem que levar isso em consideração também. Mas tem que ter o pé no chão, com certeza, né? Então, é isso. Olha, e Paulo, Rafinha não vai entrar, né? Existe essa possibilidade de também, né, em outra posição, o Neymar finalmente entrar, pelo menos para fazer ali, sei lá, uns 5, 10 minutos, né? Pelo menos para entrar. Segundo o técnico, o Ancelotti disse que ele está recuperado, né? Pronto, não é isso, Paulo? Será que ele está mesmo pronto? Exatamente. O Ancelotti, na coletiva de ontem, perguntado sobre o assunto pela enésima vez, respondeu que o Neymar está bem, está disponível, né? Foi a expressão que ele usou, está disponível. E aí, portanto, há uma expectativa de ele entrar. Ele não vai ser titular, mas de ele entrar. Então, isso pode ocorrer hoje. E aí acrescenta mais um mistério, né? Como é que o Ancelotti está trabalhando o Neymar em campo? Em que posição? Para fazer qual função? Se ele está recuperado o suficiente para entrar na posição ali dele, né? De mais ou menos canto meia esquerda, né? Centralizado mais à esquerda, para ser esse 10 que o Brasil não tem, ou se ele não está recuperado assim fisicamente o suficiente para ser esse jogador agudo, né? Para jogar mais recuado. Isso realmente a gente não sabe. O Ancelotti tem apostado nesse mistério de escalações, de esquemas táticos, e no fim acaba jogando com o mesmo time, né? Também tem isso. É muito mistério e na hora o time é meio previsível. E quem deve jogar no lugar do Rafinha? O Ryan. Pelo menos tem treinado assim. Mas nada que não entre o Luiz Henrique, nada que não entre, enfim, o Endrick, acho difícil, mas enfim, ele tem opções. Mas a tendência é que jogue o Ryan na ponta direita, com o Neymar no banco, e o Neymar entrando ali 30 do segundo tempo, 25 do segundo tempo, após a última parada para a hidratação. Isso é possível. Bom, os jogos de hoje, né, Paulo? Os demais jogos. Hoje é o primeiro dia das rodadas, da rodada, né, decisiva dos grupos, ou seja, as terceiras partidas de cada seleção que vão definir quem serão os 32 classificados. Algumas já estão classificadas matematicamente, estão lutando pelo primeiro lugar, e assim vai. Então, são os jogos dos grupos A, B e C. O grupo A é o grupo do México, o grupo B é o grupo do Canadá e o grupo C é o grupo do Brasil. Aí, às 14h, tem a definição do grupo do Canadá, é o primeiro a ser resolvido, né? Com os jogos entre Canadá e Suíça, e Bósnia e Catar. Todo mundo tem chance de classificação. Canadá e Suíça estão entrando com 4 pontos, e Bósnia e Catar com 1 ponto. Então, tudo pode acontecer, pode até, enfim, terminar com alguma surpresa. Mas os saldos de gols, tanto do Canadá quanto da Suíça, são muito bons. As duas seleções golearam na rodada passada. Então, elas vão jogar entre si para ver quem é o primeiro do grupo.
E quem perder vai ver aí no saldo o que vai acontecer no outro jogo para definir quem é o segundo e o terceiro. Aí, às 7 da noite, a definição do grupo do Brasil. Tudo jogo ao mesmo tempo, né? Brasil e Escócia, e Marrocos e o Haiti. Aquilo que eu falei no início. O Brasil está entrando em primeiro, com 4 pontos. Marrocos está em segundo também com 4, mas com saldo pior. A Escócia tem 3 e o Haiti tem 0. Então, Brasil, Marrocos e Escócia lutam pelas 2 vagas. E o Brasil precisa vencer para manter o seu primeiro lugar e fugir da Holanda. E às 10 da noite, a definição do grupo A, que é o grupo do México. O México tem 6 pontos, a Coreia tem 3, e a República Tcheca e a África do Sul tem 1. Hoje jogam México, República Tcheca, Coreia do Sul e África do Sul. Então, México e Coreia do Sul jogam por... O México já está classificado e a Coreia do Sul joga por uma vitória para se classificar. Então, assim vai. Aí, quem se classifica, espera, porque amanhã tem definição de mais 3 grupos, na sexta-feira mais 3 grupos e no sábado mais 3 grupos. E aí acaba tudo, olha-se a tabela, quem for os 2 primeiros, quem for os 8 melhores terceiros, a partir de domingo começa o mata-mata, e aí fica mais fácil de entender. Ganhou no tempo normal, ou na prorrogação, ou nos pênaltis, avança. Não ganhou, está fora. É isso aí, vamos ficar na expectativa, portanto, e amanhã, claro, trazer toda a análise, né, dessa partida do Brasil e também os outros resultados, né? Paulo, muito obrigado pela presença, análise, a gente espera você amanhã, portanto. Obrigada, Paulo. Ok, até amanhã então, vamos lá. Hoje é dia de Brasil, dia de todo mundo torcer, esperar um rendimento melhor e um bom resultado da seleção brasileira. Vamos torcer com certeza. Vai dar Brasil. Vai dar Brasil. Mara Nogueira, vamos agora para o Rádio Ciência, tá? Daqui a pouquinho a gente volta com mais Jornal Rádio Universidade. Estudo da UFMA aponta que leitura de romances moldou a sensibilidade do filósofo Rousseau. Você sabe qual é o primeiro poema épico do Brasil? Eu sou Bruno Goulart e já está no ar mais uma edição do Rádio Ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico. De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Estudo da UFMA aponta que literatura de romances moldou a sensibilidade do filósofo Rousseau. No século XVIII, em meio a um cenário de grandes transformações sociais e intelectuais, um pensador se destacava por sua originalidade e por questionar os valores de sua época, Jean-Jacques Rousseau. Sua obra, marcada por reflexões sobre a natureza humana, a sociedade e a educação, continua a influenciar debates até os dias atuais. Entre seus escritos mais importantes está a obra As Confissões, uma autobiografia que se propõe a revelar a verdade de um homem com todas as suas complexidades e contradições. Um estudo desenvolvido na UFMA, Universidade Federal do Maranhão, mergulhou nas páginas das Confissões de Rousseau para entender as conexões entre essa autobiografia e as antigas epopeias, os poemas que exaltam os grandes feitos históricos de heróis ou heroínas, como a Odisseia de Homero. O professor doutor de filosofia da UFMA, Luciano da Silva Façanha, explica o objetivo do trabalho. O que eu tento demonstrar com esse trabalho, com essa pesquisa, é que nas Confissões de Rousseau, que é uma obra autobiográfica, ele faz uma tentativa de retomada da épica, né, de Homero e Hesíodo. E, em muitos momentos, é perceptível que o autor menciona alguns fatos que são da Odisseia e da Ilíada. Isso fica bem claro, pelo menos, quando ele toca na personagem Penélope. Mas, no século XVIII, o romance não era visto com bons olhos. Era um gênero muitas vezes considerado menor, principalmente no ambiente acadêmico e entre as pessoas mais letradas. O próprio Rousseau, em certos momentos, expressou críticas à arte e às convenções de sua época.
Mas, ao mesmo tempo, foi justamente por meio da leitura de romances que Rousseau começou a construir sua própria consciência. Ele herdou da biblioteca de sua mãe, Suzanne Bernard, uma série de livros que despertaram nele uma compreensão profunda das paixões, mesmo antes de ter uma noção mais formada do mundo. Essas leituras, que o próprio Rousseau descreve como um método perigoso, contribuíram para o que o professor Luciano Façanha chama de herança de um coração sensível, ou seja, uma sensibilidade que, embora o tenha feito sentir confuso sobre sua própria identidade em alguns momentos, também preparou para a grandeza de sua própria escrita. Essa leitura, essa interpretação, ela é muito importante para os estudos sobre o filósofo Jean-Jacques Rousseau. É um filósofo que é muito mais conhecido pelos seus escritos da política, como o Contrato Social, discursos sobre a desigualdade, discursos sobre as ciências e as artes, sobre a economia política, mas também sobre a educação, como o Emílio. Porém, o Rousseau também tem um destaque importantíssimo na área da estética, né? Escrevendo peças, escrevendo composições também, ou seja, na música, na literatura, e especificamente com o romance, ele transita os dois gêneros, pelo gênero da filosofia e pelo gênero da literatura. Ora, no século XVIII, não há nenhum problema sobre isso. Mas a grande questão é que não haja ultrapassamento das fronteiras. E ele realiza isso de uma forma muito especial, né, e de muito sucesso. Ao trazer elementos da epopeia homérica para suas obras, Rousseau não só resgatou o prestígio de um gênero clássico para legitimar o romance, então mal visto, mas também moldou sua própria identidade e escrita a partir das narrativas romanescas que o influenciaram desde a infância. Assim, Rousseau abriu caminho para uma nova forma de narrar a si mesmo, onde a subjetividade e a experiência individual ganham um espaço sem precedentes na literatura. Nós percebemos que há uma herança de um coração completamente sensível do escritor, do filósofo Jean-Jacques Rousseau, porque ele afirma que a primeira herança que ele recebe é uma biblioteca completamente cheia de romances, e essa herança é exatamente da Suzanne Bernard, que é a sua mãe. Então, a partir dessa afirmação do Jean-Jacques Rousseau, ele diz que a consciência dele, ele tem a plena convicção de que sua consciência, ela é dada a partir da influência dos romances, ou seja, a partir desse tipo de leitura é que ele tem a sua primeira formação. Então, é a herança de um coração sensível, né, por ser da sua mãe, né, e por ali ele ser tocado pelos romances. O trabalho foi publicado na revista Interdisciplinar em Cultura e Sociedade e contou com o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Bruno Goulart, Jornalismo, Universidade FM, fonte confiável de informação para mais de 80% do público na pesquisa exata. Lembre-se, se você, cientista e pesquisador, quiser apresentar o seu trabalho aqui no Rádio Ciência ou no Rádio Ciência Entrevista, entre em contato pelo Instagram, @Rádio Universidade FM. Tome Ciência. E o primeiro poema épico do Brasil, você sabe qual é? O poema épico Prosopopeia, de Bento Teixeira, publicado em 1601, é considerada a primeira epopeia brasileira e também é apontada como a obra literária mais antiga do Brasil. O poema narra as aventuras e feitos heróicos da família Albuquerque, especialmente de Jerônimo de Albuquerque, capitão-mor da capitania de Pernambuco. A obra se inspira na tradição épica clássica, como a Ilíada e a Odisseia de Homero. Você sabia? Tome ciência. Pesquisa, produção científica e as discussões do ambiente acadêmico. Rádio Ciência. As notícias do universo científico.
De segunda a sexta, agora em 4 horários. 8 da manhã, 2 da tarde, 6 da tarde e 9 da noite. Na Universidade FM. O programa Rádio Ciência tem o apoio da FAPEMA, Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão apoiou a revitalização do acervo do artista Beto Bittencourt. O projeto Viva, Teatro de Bonecos e Biblioteca Mário Meirelles, Cultura, Leitura e Identidade para Transformar, restaurou os 300 bonecos teatrais e modernizou a biblioteca com 3.000 títulos, além de criar uma plataforma digital interativa com recursos de acessibilidade. Alunos do Centro de Atendimento Educacional Especializado para Altas Habilidades de São Luís visitaram o espaço, participaram de contação de histórias com bonecos de fantoche e conheceram a obra do artista, que é referência do teatro de animação maranhense. A iniciativa faz parte do edital de apoio a acervos museológicos, históricos e culturais do Maranhão, que aprovou 11 propostas com investimento total de R$500 mil. O projeto também prevê oficinas de confecção de bonecos e criação textual a partir de julho. FAPEMA, fortalecendo a cultura e a memória do Maranhão. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidência. De volta com o Jornal Rádio Universidade, são 8 horas e 15 minutos, trazendo Borges Júnior com mais informações no noticiário por aqui, atualizando Borges. Vamos falar agora sobre o caso do ovo de Páscoa envenenado, né? A Justiça fixou indenização superior a R$810 mil, repetindo, né? Indenização superior acima de R$810 mil, né? Que a condenada deve pagar, né? Exatamente, Adalberto. A Justiça do Maranhão determinou o pagamento de mais de R$810 mil em indenizações, montante destinado à família das vítimas do caso do ovo de Páscoa envenenado em Imperatriz. A decisão, ela integra a sentença que condenou Jordélia Pereira Barbosa, Jordélia que foi condenada a mais de 66 anos de prisão em regime fechado. A mãe das crianças, a Miriam Lira Rocha, deve receber cerca de R$162 mil por danos morais. Ela também consumiu chocolate contaminado e sobreviveu após internação em estado grave. A Miriam e o pai das crianças, o Antônio Alves Barbosa Filho, vão ter direito juntos a uma indenização de cerca de R$648 mil pela morte dos filhos. Crime que aconteceu em abril de 2025, abril do ano passado. As investigações demonstraram que o ovo de Páscoa foi enviado com veneno à base de chumbinho, causando então a morte de Luiz Fernando, de 7 anos, e de Evelyn Fernanda, de 13. De acordo com o Ministério Público, o crime ele foi motivado por vingança passional. A ré também foi condenada por tentativa de homicídio contra a Miriam, a mãe das crianças, e não pode recorrer da sentença em liberdade. Adalberto, Mayra. Borges falando agora sobre outro assunto, estupro de vulnerável. Filho é preso em Balsas suspeito de abusar da própria mãe idosa. A prisão se deu durante uma ação conjunta das polícias civil e militar do Maranhão. Ela resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de estupro de vulnerável, fato acontecido no município de Balsas, a cerca de 763 quilômetros aqui de São Luís.
As investigações, elas apontaram que a vítima é a própria mãe do suspeito, uma idosa de 66 anos. Ela possui sequelas de um AVC, acidente vascular cerebral. A prisão, então, ocorreu após denúncias feitas por familiares. Eles informaram à polícia que os abusos eram frequentes. A idosa também teria sofrido violência física e patrimonial. O homem, então, foi autuado em flagrante e encaminhado para uma unidade prisional. Lá, ele vai seguir à disposição da justiça. A vítima recebeu atendimento, agora está sendo amparada por outros familiares. A operação, ela foi realizada dentro da ação Mulher Segura, ação que reforça o combate à violência contra a mulher, também busca fazer cumprir medidas protetivas no Maranhão. Adalberto, Mayra. Muito obrigado, Borges. Pausa para a água. Mayra Nogueira, em seguida vem Rádio Opinião com entrevista. Atenção, São Luís! O seu futuro acaba de ganhar um novo endereço. A Faculdade Laboro chegou com um novo campus, agora na Coab. Novas oportunidades e o mesmo compromisso com o seu sucesso. Escolha o seu caminho: direito, estética e cosmética, administração, recursos humanos, pedagogia, serviço social e gestão pública. Matrículas abertas. Acesse laboro.edu.br ou chame no WhatsApp 989-3300-1491. Laboro Coab. Avenida 4, número 97, quarto conjunto Coab Anil. O seu futuro começa agora. Ei, já pensou em cuidar da sua saúde dançando? Na Movidência a gente mexe o corpo, solta a mente e ainda se diverte de verdade. Vem sentir a energia do forró, da seresta, do balé, do fit dance, do estileto e outros ritmos. É muito mais que dança, é qualidade de vida. Bora? Mais informações no nosso perfil no Instagram, @ed.movidence. Rádio Opinião, a opinião de quem entende do assunto. No Rádio Opinião de hoje, vamos falar sobre o Sebrae Supernova, uma iniciativa de empreendedorismo e inovação em ambiente de ensino superior. Para isso, a gente conversa agora com a coordenadora de Educação Empreendedora e Empresas Juniores da UFMA, Fernanda Paz Arantes. Fernanda, bom dia, seja bem-vinda aqui ao Rádio Opinião. Bom dia, Adalberto. Maravilha falar sobre esse projeto. Olha só, esse nome maravilhoso, né? Supernova. Enfim, vamos explicar esse contexto, essa contextualização, né, do Sebrae Supernova. Então, o Supernova ele é um programa de educação empreendedora do Sebrae, voltado para estudantes de ensino superior, e a gente tem trabalhado para estimular os alunos a se inscreverem, voltado para estudantes de ensino superior, com equipes. Então, eles passam por uma trilha de educação empreendedora, formam equipes de 2 a 4 estudantes, pode ter um professor orientador, não é obrigatório, mas é sempre bom ter o apoio de um professor mais experiente. É um programa totalmente online, gratuito, então dá para todo mundo participar. A gente quer ver o Maranhão participando em peso, principalmente a galera da UFMA. Ele acontece em 3 temporadas esse ano. Na primeira temporada, a UFMA teve a maior representatividade no estado, foi a universidade com mais inscritos, nós tivemos 29 equipes. A segunda temporada está com inscrições abertas até agosto, então a gente está convidando todos os estudantes a formarem suas equipes e se inscreverem para participarem desse programa de ideação de negócios. São 6 semanas de aulas online, com toda a formação necessária para montar uma ideia de negócio, começar uma startup. Então, além das aulas ao vivo, tem aulas gravadas, tem mentorias, todas fornecidas pelo Sebrae, então é um programa muito bacana.
Que legal. Fica claro a curiosidade sempre, né? O que esses alunos eles têm mostrado, demonstrado, né? Como exemplos, né? Porque que você pode trazer, né? Dessas inovações, negócios, de empreendedorismo, enfim. Qual o perfil, né? Pelo menos de uma maioria, né? Desses projetos? Olha, a gente tem um perfil bem diversificado, então ele voltado para áreas de todos os cursos, então, dos alunos da gente que vem participando desses eventos. A gente teve agora, no último final de semana, uma outra atividade do Sebrae, bem parecida, também com desafio de empreendedorismo em grupos, e a gente teve foram 10 equipes lá, 2 de cada universidade, as 2 da UFMA ficaram ali nos 2 primeiros lugares. Inclusive, o primeiro lugar é formada por membros da empresa júnior nossa de psicologia, a Novamente. Então, mostra também que o empreendedorismo é uma coisa assim, muito interdisciplinar. Às vezes o pessoal pensa que é muito tecnologia, preciso fazer uma coisa muito nova, e o grande ganho da solução que eles apresentaram nesse desafio, que foi o TXM, foi que eles apresentaram uma solução muito simples. E aí, inclusive, vai ser apresentado o resultado final na Feira do Empreendedor, que vai ser realizada em São Luís em agosto. Então, está tudo muito conectado ali. Então, a cada evento que a gente participa, a cada atividade de empreendedorismo que a gente participa, a gente vai se desenvolvendo. Inclusive, o movimento Empresa Júnior anda ali em paralelo, porque ele ajuda nessa formação e estímulo dos estudantes a desenvolver o empreendedorismo e a gente não ficar só voltado ali para o trabalho CLT, aquela coisa formal, ou eu arrumo um emprego de carteira assinada, ou eu passo num concurso. Tem muita coisa no mercado, e estar atento a essas ações de educação empreendedora ajuda muito a gente a se posicionar no mercado. Que bacana, né? A gente sabe que o próprio Sebrae, né, como já tem esse trabalho desenvolvido há muito tempo, né, e que fornece caminhos também, né? Como é que tem se desenvolvido justamente essa parceria, principalmente com a Universidade Federal, né, o UFMA e Sebrae? No caso da UFMA, a gente tem um acordo de cooperação técnica com o Sebrae, então é um parceiro muito grande, está sempre com a gente nas ações de empreendedorismo, principalmente, porque é um instituto que tem uma expertise muito grande nessa área e tem sempre muito a colaborar. Então, a gente trabalha muito, muito próximo do Sebrae nas ações de educação empreendedora, então a gente sempre está trabalhando para convidar os alunos a participarem das ações do Sebrae, que tem sempre muito a agregar na formação deles, independente da área de formação. Sim, que legal. Você falou aí de um exemplo do curso de psicologia, né? Mas, assim, quais os cursos que têm mais adentrado, né? Justamente feito essa imersão, né, nesse universo e que tem dado ideias, enfim, tentado justamente variar, né? Você falou aí de várias questões, né? CLT, a coisa da tecnologia também, né? A gente acaba tendo essa visão prévia, né? De que tudo é muito mais tecnológico do que outras coisas mais simples, digamos, né? Que estejam no nosso dia a dia. Mas, assim, quais os cursos têm contribuído mais, né? Têm entrado mais justamente nesse universo? Pegando pelo movimento Empresa Júnior, que é o que a gente acompanha mais de perto, os alunos, a gente tem pessoal da engenharia civil e transportes que trabalha muito bem, psicologia, que é uma empresa júnior muito bem estruturada, direito, administração, pessoal do teatro, a gente tem algumas outras que estão retomando, oceanografia, turismo, tá reativando. Então, em todos os cursos, e o que a gente percebe muito é que os alunos que passam por essas atividades, movimento Empresa Júnior, editais ou competições com trilhas formativas, como a gente deve ter no segundo semestre agora, o edital de ideação de startups, eles acabam se desenvolvendo muito melhor no mercado de trabalho, seja abrindo seu próprio negócio ou se posicionando melhor nas empresas onde vão trabalhar. Isso é uma coisa que tem sido recorrente ao longo dos anos, que a gente tem observado. Que legal, que bacana. Como é que faz para participar, Fernanda? Essas informações elas estão diluídas aí no site da UFMA, mas estão também, né, nos ambientes do Sebrae, né? No caso do Supernova, pode acessar diretamente o site do programa, que é sebraesupernova.com.br.
Lá tem todas as informações da competição, dos temas abordados na trilha formativa, as premiações. Cada temporada tem premiação em dinheiro, tem viagem internacional, tem premiação, inclusive, para os professores. Então, professores também estimulem seus alunos a formarem equipes, a se inscreverem, porque é um programa muito interessante. Inclusive, eu tenho acompanhado as aulas de perto com as equipes que eu estou orientando e vale muito a pena, cada conteúdo ali. Mesmo que você não vá ser empresário, eu ressalto muito entre os alunos que, às vezes, hoje a gente não pensa em empreender, em abrir o próprio negócio, mas o empreendedorismo não é só para quem pensa em ser empresário, é para todo mundo, porque a gente empreende também dentro do nosso ambiente de trabalho. Então, você está lá na sua função, seja lá qual for, em qual área for, mas você também pode empreender internamente numa empresa e crescer profissionalmente a partir disso. Que legal, que bacana. Mais um incentivo, né? Mais um incentivo para essa inserção, não só nesse universo, né? Mas tudo que diz respeito, né? À formação profissional, né? A gente tem, claro, a universidade, a função principal dela é formar quadros, né? Para os mais diferentes cursos, atuações, né? E o que é o importante é justamente isso. Mas essa coisa bem prática, ela é muito importante para justamente trazer esse aluno para uma realidade, enfim, para despertar. Sim, com certeza. Com esses eventos, eles têm a oportunidade de colocar a mão na massa, experimentar, testar. Aí erra aqui, mas no próximo faz melhor, e aí a gente vai evoluindo. É isso aí. Olha, Fernanda, muito obrigado pelas suas informações, sua contribuição aqui com a gente, tá? A gente, claro, né, fica na expectativa de mais informações para a gente divulgar aqui, claro, e acompanhar esses eventos, né? Por favor, entre em contato com a gente, tá? Para divulgar, ajudar a divulgar também, para que mais pessoas entrem, né, nas outras instituições também, não só aqui na Universidade Federal do Maranhão, né? Participar do Sebrae Supernova, essa iniciativa muito bacana de empreendedorismo e inovação aqui no ambiente de ensino superior. Acabei de conversar aqui com a coordenadora de Educação Empreendedora e Empresas Juniores da UFMA, a Fernanda Paes Arantes. Fernanda, bom dia! Muito obrigada, bom dia. Pode deixar que eu volto aqui sempre que tiver novidade. Maravilha, a gente está esperando com certeza. Maria Nogueira, vamos para mais uma pausa para tomar uma aguinha. Em seguida, olha, tem Beto Errong aqui com o comentário cultural dele aqui, né? Também Gilberto Mineiro com música. Enfim, o Jornal Rádio Universidade ainda não acabou. Tem Borges Júnior com mais informações. A gente volta já já. O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também. Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a Junta de Serviço Militar mais próxima. Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho. O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Foi rapidinho, a gente já está de volta aqui com o Jornal Rádio Universidade, tá, Maria Nogueira? Venha aqui para a gente, para a nossa participação. Olha, o pessoal mandando comentário aqui, né? Marcelo Rebelo, grande abraço a todos, a Rádio Universidade, falando aqui, né, da seleção de 94, que foi a melhor, não é isso? E Neymar é só Miguel, Marcelo, vamos ter confiança nos nossos jogadores. Olha, Eden Júnior também está participando aqui, tá? Mandou mensagem dando o placar dele. 1-1 hoje, o placar de Eden, e a todos vocês que estão mandando informações, aliás, mensagens aqui para a gente pelo WhatsApp também, não é isso, Mayra? Vou mandar meu abraço também ao Marcelo Rebelo, grande artista da música internacional, nacional, um excelente músico, cantor, sou fã. Talento, eu sou fã dele também. Sou fã da mãe dele também. Amor de Rebelo. Amor de Rebelo aqui da Rádio Universidade. Uma excelente profissional que passou aqui por muitos e muitos anos. Uma das maiores. Tem muita história para contar da nossa Rádio Universidade. É isso aí. Falar em profissional, trazer Borges Júnior, que a profissão dele é informar a gente aqui na reportagem. Não é isso, Borges? Vamos falar agora, deixa eu ver aqui na nossa lista, falar agora sobre São Luís. Polícia houve adolescente em investigação de ataque que matou jovem, né?
Adalberto, a Polícia Civil avançou nas investigações sobre o ataque a tiros que matou o adolescente Jefter da Silva Pereira, de 17 anos, crime acontecido no bairro Rio do Meio, aqui em São Luís. O menor de 16 anos foi localizado, o suspeito foi levado para prestar depoimento sobre o caso. O crime, a gente lembra, aconteceu na última sexta-feira, quando um grupo assistia a uma partida de futebol em um sítio da comunidade. Homens armados saíram de uma área de mata e dispararam contra as vítimas. O Jefter chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Outras 2 pessoas também foram baleadas, uma delas ficou em estado grave e, segundo a Secretaria de Segurança Pública, 4 pessoas teriam participado da ação criminosa. 3 suspeitos continuam sendo procurados pela polícia. Um dos investigados, conhecido como Louro, foi encontrado morto horas depois do ataque. Agora, a motivação do crime ainda está sendo apurada, apuração feita pela Superintendência de Homicídios. Adalberto, Mayra. Borges, agora falando sobre a cobertura de obra que desaba e deixa trabalhadores feridos. Mais detalhes sobre esse assunto. A queda de uma estrutura em uma obra de construção deixou 2 operários feridos. Fato acontecido na tarde dessa terça-feira, no dia de ontem, foi na Avenida Brasil, no bairro de Vinéia, aqui em São Luís. O acidente aconteceu próximo ao à ponte do Olho d'Água. Equipes do Corpo de Bombeiros, do SAMU e também da Defesa Civil foram acionadas. Essas equipes, elas atenderam a ocorrência e, de acordo com os bombeiros, a cobertura da construção, ela cedeu durante a execução dos serviços e atingiu os trabalhadores que estavam no local. Uma das vítimas foi o Walter Marciano Costa, de 65 anos. Ele teve suspeita de fratura no fêmur da perna direita. Após, então, os primeiros socorros, ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Jalma Marques, o Socorrão 2, e a Defesa Civil realizou uma vistoria técnica na área. Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde dos feridos, nem sobre as causas do desabamento. Adalberto, Mayra. Borges, saindo aqui de São Luís, vamos para a cidade de Dom Pedro. Lá a polícia prendeu 2 suspeitos de envenenamento, né, na morte de ex-vereadora. Olha, tanta coisa envolvendo envenenamento hoje em dia, coisa terrível. A ação da Polícia Militar que levou à prisão 2 homens suspeitos de participação no assassinato do ex-vereador e empresário Félix Miguel. Crime acontecido em Dom Pedro, cidade que fica a cerca de 318 quilômetros aqui da capital. As prisões, elas se deram na cidade de Codó, fica a 297 quilômetros aqui de São Luís, e de acordo com a polícia, os suspeitos, eles fazem parte de um grupo criminoso investigado por crime de pistolagem. Eles atuam ali na região, essas pessoas. Com eles, os agentes apreenderam uma pistola e um veículo com suspeitas de clonagem. Os 2 foram levados para a Delegacia Regional de Codó, onde permanecem à disposição da Justiça. A expectativa agora é que os depoimentos ajudem no avanço das investigações. O Miguel, ele foi morto a tiros no dia 27 de abril, quando chegava em casa em Dom Pedro. Câmeras de segurança registraram a ação dos criminosos que estavam em uma motocicleta. A Polícia Civil continua apurando a motivação do crime, também trabalha para identificar outros possíveis envolvidos neste caso. Adalberto, Mayra. Borges, falando agora sobre Química, ganha um espaço fora das salas de aula em encontro na UFMA. Muito bom. A Universidade Federal do Maranhão realiza até sexta-feira agora o 2º encontro de Química do Maranhão, evento que está acontecendo aqui na cidade universitária, Avenida dos Portugueses. A programação conta com uma mostra científica e pedagógica, está reunindo estudantes, professores e também visitantes. A iniciativa é aberta ao público, faz parte aí da programação, integram a programação, jogos educativos, experimentos e também diversas atividades interativas. O tema
desta edição é Química Além do Laboratório, evento que busca, então, aproximar a ciência do cotidiano das pessoas, também estimular o interesse pelo conhecimento. As atividades, elas vão seguir, como dissemos, até o dia 26 de junho, até sexta-feira agora, com a participação aberta à comunidade acadêmica e também à população em geral. Outras informações sobre a UFMA, a Universidade Federal do Maranhão, podem ser acessadas a partir do site da instituição, portalpadrão.ufma.br. Adalberto, Mayra. Obrigado, Borges. 8h37. Mayra. Indireta Cultural, com Beto Errong. Indireta Cultural, com Beto Errong. Hoje é quarta-feira, dia de Indireta Cultural com Beto Errong, e ele vem conversando com a gente, trazendo muita laranja para pouco suco, justiça, que começa a ficar atenta, né, quanto aos circuitos musicais milionários pagos com dinheiro público. É isso, Beto? Salve, meu batalhão pesado! Vocês já ouviram falar aquele ditado, quando a barba do vizinho começa a arder, eu já vou colocando a minha de molho? Pois é, se eu fosse esse pessoal que anda contratando artista no Maranhão, principalmente sertanejo, a preço de ouro, já começava a ficar escabreado. Porque esse grande negócio em que se transformaram as programações culturais pelo Brasil afora, com cachês milionários e valores muito acima do mercado, está começando a chamar a atenção. Parece que finalmente alguém resolveu olhar a nota fiscal. Na Bahia, por exemplo, estão descobrindo um esquema envolvendo produtoras de shows que teria funcionado entre 2015 e 2024, pelo menos. Segundo as investigações, milhões de reais teriam sido gastos com cachês superfaturados pagos com verba pública e sem licitação. Ah, meu rei, eu tô é tu. Olha, gente, eu vou te falar uma coisa, eu não te digo nadinha. Qualquer coincidência com o Maranhão é mera semelhança. Em 2024, por exemplo, Joelma fez um show em São Luís, contratada pela prefeitura por um valor cerca de 80% acima do que ela costuma cobrar. E eu te pergunto, vocês não acham isso estranho? Ou São Luís ficou tão rica assim que os artistas resolveram cobrar tabela prêmio para tocar aqui? E olha que isso aí é só a entrada, viu? Relatórios da Controladoria Geral do município apontam suspeita de superfaturamento em shows contratados para o Carnaval de São Luís de 2025. As investigações identificaram indícios de sobrepreço em cachês e pagamentos antecipados sem contratos formalizados para apresentações de artistas como Léo Santana, Raça Negra, Xande de Pilares, Araqueto, Filho de Jorge, Thiago Freitas, Heitor Costa e Netinho. Rapaz, é tanta laranja nessa história que eu não entendo como é que ainda está faltando suco. E o melhor foi a resposta. Questionado sobre essas irregularidades, o poder público disse que o problema eram os auditores fiscais, que estariam pegando muito no pé deles. Tadinhos. Enquanto isso, o boi e a vaca vão indo para o brejo. Já algumas produtoras desses mega eventos também estão indo para o mesmo brejo, só que é para lavar a burra. E sabe, outro ditado popular que eu gosto também? O povo merece o governo que tem. Ó, esse ano é ano de eleição. Vê se toca, mané. Então, quando vocês saírem para aproveitar as programações oficiais, e devem aproveitar mesmo, porque o dinheiro, afinal de contas, já foi pago e, na verdade, foi pagamento adiantado. Façam só um exercício. Antes de aplaudir mais um show milionário de artista de fora, não se perguntem apenas o que vocês estão ganhando com isso. Perguntem também o que a cidade está perdendo com isso. Porque toda vez que milhões de reais são concentrados em poucas horas de um show com um artista de fora, sem identidade alguma com a nossa cultura, é porque tem muita coisa errada, gente. E existe uma pergunta que ninguém gosta de responder, principalmente o poder público. Quanto esse dinheiro poderia estar fortalecendo a cultura local, gerando renda aqui e ficando aqui mesmo? Então, eu sou Beto Errong, falando diretamente para o jornal Rádio Universidade. Solta o som e vê se te toca, mano. São Jorge é santo guerreiro, mas não é justiciero. Você se julga demais só porque tem dinheiro. Cuidado com a maré do azar. Eu tenho visto muito, é difícil desabar. Cuidado com a maré do azar.
Eu tenho visto muito, é difícil desabar. Esse é o comentário de Beto Errong em Direta Cultural. Ele volta na próxima quarta-feira, claro, com muita polêmica aqui no Jornal Rádio Universidade. Hoje tem ainda Gilberto Mineiro, não é isso, Mara Nogueira? Isso aí, Adalberto Júnior, Gilberto Mineiro trazendo aí o seu comentário musical que não pode faltar aqui no final do Jornal Rádio Universidade. E ele traz aí a World Fusion Music do pianista cubano Miguel de Armas. Vamos lá, Gil. O pianista cubano Miguel de Armas vive hoje em dia em Ottawa, Canadá. De estilo poderoso e energético, faz as suas ideias sonoras parecerem estarem voando sob os seus dedos, que de tão rápidos cria uma disputa entre pensamentos e musicalização. Um show de World Fusion Music. Tango Assumption traz essa mistura de pura magia desse virtuose do piano, o pianista cubano Miguel de Armas. Gilberto Mineiro, Dulcia da Música, toda quinta, 8 da noite, para o Jornal Rádio Universidade. E essa foi a edição de hoje, quarta-feira, do Jornal Rádio Universidade, prometendo voltar amanhã, claro, com mais informações. Quer ver, rever, só ir lá no YouTube da Rádio Universidade ou então diretamente no nosso site. Mayra Nogueira, amanhã é quinta-feira, amanhã tem concurso Oportunidades, Wagner Matos, tem participação também de Paulo Henrique Matos com o comentário de segurança pública, tá? Agora tem, hoje sim, né? Saúde, fale com especialista, em seguida avançar. Mayra Nogueira, tem você. Tem Fala Defensoria, aí sim, depois, manhã 106, com muita música, informação, notícias do trânsito e, claro, não pode faltar uma promoção para você participar. Fica ligado. Muitas promoções. Rádio Universidade, 40 anos, tá? Muita coisa ainda vai acontecer esse ano. Claro, no aniversário da Rádio Universidade. A gente fica por aqui. Amanhã a gente volta com mais Jornal Rádio Universidade. Bom dia, Mayra. Até amanhã. Até amanhã. Eu vou continuar com você, tá? Fique ligado aí, sintonize e ouça as melhores nacionais e internacionais que vão tocar já na sua Rádio Universidade FM. E vamos torcer Brasil e Escócia daqui a pouquinho, tá? Pois é, vamos torcer sim, claro. Torcida geral.